Meu querido irmão, eu quero pensar agora com você sobre a mensagem que Deus colocou no meu coração para a minha vida e para a sua vida na noite de hoje. E o tema da mensagem é entendendo os tempos em meio à crise. E aí você pode, pastor, você já falou de crise quinta-feira, quarta-feira, melhor dizendo, vai falar de crise hoje? Sim, vou falar de crise hoje, mas eu quero convidar você a não pensar no problema, mas a pensar a partir desse texto que leremos agora, o entendimento, como devemos olhar o tempo que estamos vivendo no meio de uma crise, pois estamos vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade que creio que está chegando ao fim e logo passará. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, texto muito conhecido, versos de 1 a 8. Eclesiastes 3, versos de 1 a 8, diz assim o texto: Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. O tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de aguardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra. E nesse tempo, ó Deus, quero pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, nos dando entendimento, nos dando orientação à luz da sua palavra. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, esse tempo em que nós estamos vivendo uma das maiores crises da humanidade no tempo moderno, nós precisamos aprender e olhar para a palavra a fim de encontrar nela as orientações que vão nortear e direcionar as nossas vidas. É claro que esse momento é um momento muito difícil, um momento de crise, mas ele é um tempo dentro de um universo muito grande de tempos e momentos. E Eclesiastes é o livro que Salomão vai trazer para mim, para você, a orientação sobre como discernir cada momento de nossas vidas, cada tempo. É muito comum olharmos esse texto de Eclesiastes 3 em várias ocasiões, mas hoje eu quero pensar com você sobre exatamente o que o tema propõe, a como entender o tempo, o momento em meio a uma crise. Entender o local que estamos e o que estamos vivendo. Precisando compreender que as nossas vidas não estão desprovidas de propósito. Precisamos entender que Deus continua no controle de tudo. E no meio dessa confusão toda, cada um de nós está vivendo um momento, um lugar, uma circunstância que está debaixo do propósito maior de Deus. Eu preciso entender aquilo que é o tempo de Deus para mim nesse tempo. Você precisa entender aquilo que é o tempo de Deus para você. Cada um de nós precisa perceber e discernir a vontade de Deus nesse tempo. Para entender a sua vontade, entender o seu querer e, a partir de então, termos uma vida orientada pela palavra de Deus. E eu quero começar na introdução pensando a partir do verso 1, onde Salomão vai fazer a seguinte afirmação: há para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Salomão, amados, apresenta a verdade principal que irá reger a vida de todos nós. Todas as coisas são propositais, todas as coisas estão debaixo de um propósito divino. Amados,
Tudo está debaixo do propósito de Deus. Tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. Tudo e todos nós estamos debaixo da proteção da poderosa mão de Deus. Salomão não vai dizer que há uma coisa ou outra que está fora, que Deus perde o controle. Ele não vai afirmar que há possibilidade de algo acontecer à luz do acaso. Não há essa possibilidade. Ele não vai dizer de coincidência, ele vai dizer tudo tem uma ocasião certa e para um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo que está acontecendo, até a crise do coronavírus, está debaixo de um propósito soberano de Deus. Essa percepção vai nos fazer discernir, amados, a fragilidade da vida humana, fragilidade das nossas vidas e a soberania de Deus. Porque mesmo sendo o homem mau, mesmo sendo Satanás aquele que intenta para o mal, o propósito soberano de Deus é bom. Satanás está como que na coleira de Deus e ele não pode fazer nada se não autorizado por Deus. Deus é Senhor soberano de todas as coisas. Mesmo sendo o homem mau, pecador, Deus continua sendo soberano. Então há um tempo para cada coisa e precisamos crer. Você precisa crer nessa verdade e viver essa verdade. Eu preciso crer e viver essa verdade. Tudo está debaixo do propósito de Deus. John Piper escreveu nesse tempo de pandemia o livro Jesus Cristo, Coronavírus e Jesus Cristo. E falando do intento para o mal, ele vai trazer uma citação que eu quero ler aqui para você, que é bastante interessante para pensarmos à luz do propósito de Deus. Ele vai dizer que pensar à luz do propósito de Deus é a chave para o conforto quando a maldade dos homens e a maldade de Satanás integram o nosso sofrimento. Em Cristo, temos todo o direito de dizer a Satanás e aos homens maus: você intentou para o mal, mas Deus intentou para o bem. Nem Satanás, nem doenças, nem ímpios são soberanos. Somente Deus é. Ele é bom e sábio e soberano. Somente Deus é soberano. Essa afirmação de John Piper vai coincidir com aquilo que Salomão diz aqui em Eclesiastes 3:1. Deus é soberano. Mesmo o Satanás querendo o mal, mesmo o homem sendo o mal, a cada dia mais egoísta, a cada dia mais cruel, a cada dia as redes sociais estando mais ácidas, mais amargas, mais difíceis, mesmo assim, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo soberano e nada pode nos tirar do controle absoluto e restrito de Deus. Essa percepção, meu amado, não significa que Deus vai dar jeitinho, que Deus vai arrumar as nossas bagunças e lambanças, não. Mas significa dizer que no final, a vontade de Deus será sempre boa, perfeita e agradável. Arcaremos, consequentemente, com as nossas escolhas e os nossos erros, mas a vontade de Deus será sempre boa, perfeita e agradável. Entender o versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes é perceber aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos 8:28, dizendo o seguinte: sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus está agindo para o seu bem. Deus está agindo para o meu bem, de acordo com o seu propósito. E de acordo com o propósito de Deus, Salomão vai afirmar que há uma ocasião certa para cada coisa. É interessante perceber esse momento de crise, algumas percepções e algumas análises que vão surgindo aí. Dentre elas tem a percepção do ideograma da palavra chinesa para crise. E algumas pessoas vão afirmar que na sua formação ela é a junção de dois caracteres, que significam risco e oportunidade. Então, de acordo com os entendidos, a palavra chinesa que se remete à crise juntam duas palavras, dois símbolos que representam tanto risco
quanto oportunidade. E a partir disso precisamos perceber e entender que diante de tantas crises que temos vivido em nossas vidas, porque olha só, a crise não é só desse momento. As batalhas, elas não são vividas apenas por causa do coronavírus. A vida é feita de ciclos, de lutas, de batalhas. E a cada vez mais nós vamos vencendo, continuamos crescendo, aprendendo. Então precisamos perceber que as nossas vidas precisam ser vividas de maneira em que tenhamos o discernimento necessário das oportunidades que Deus tem nos proporcionado em cada momento. Então precisamos entender o momento e o tempo em que estamos vivendo, mesmo que para o mundo seja um tempo de crise, para que possamos ter uma vida adequada diante da vontade de Deus. E a primeira coisa que eu quero pensar com você é que entender os tempos da crise significa perceber que a vida é cíclica. Versículo 2. Salomão vai dizer que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou. Observe bem, a vida tem um ciclo. A vida, de um modo geral, tem um ciclo. A terra tem as suas estações: verão, outono, inverno, primavera. As estações principais, que são o verão e o inverno, e as estações de transição, primavera e outono. Então essas estações, elas compõem o ciclo da vida, o ciclo da Terra. Dentro do movimento de rotação e translação da Terra, há ciclos de 24 horas e de 365 dias. Então a Terra tem um ciclo. As plantas têm o seu ciclo, os seus tempos. Há um momento em que a planta nasce, cresce, morre, mas há o tempo da florada, há o tempo do fruto, há o tempo em que as folhas caem. Se você pegar a mesma árvore em determinada estação, você vai ver que há tempos em que ela está florida, há tempos em que ela está com frutos, mas há momentos em que ela está sem folha alguma, há momentos em que ela está murcha, encolhida. Há tempos nas estações. A vida da igreja tem os seus ciclos. Há momentos de crescimento na igreja, há momentos em que a igreja precisa amargar algumas derrotas internas, há momentos em que nós temos a total disposição de sair, há momentos que precisamos nos reunir para sermos curados e tratados por Deus. A igreja tem os seus ciclos. Cada pastor que passou nesta igreja teve um ciclo, um momento, um tempo, uma contribuição. Vimos isso no nosso culto de aniversário. A igreja tem uma história. A família tem os seus momentos, os seus ciclos. As nossas famílias são juntadas, são montadas a partir da união de um homem e de uma mulher. Daqui a pouco tem o momento da gestação, dos filhos chegam, crescem, se desenvolvem, daqui a pouco casam, saem de casa e aí a família volta ao estágio inicial. Há um ciclo na família. A vida humana há ciclos. Há ciclos de estudo, ciclos de trabalho, ciclos de descanso. A vida tem um ciclo. E compreender o ciclo da vida vai nos fazer perceber o cuidado e a oportunidade que cada momento nos traz. Precisamos entender, amados, em que momento desse grande ciclo de vida nós estamos sendo colocados. O que Deus quer comigo e com você nesse tempo. Dentro de cada ciclo, há momentos de crise que parecem que não vão ter fim, mas eles acabam. Quando era adolescente, nós tivemos as crises dos adolescentes. Há uma dor que hoje se fala muito pouco, mas a chamada dor do crescimento, aquela dor que dá no fêmur, aquela dor terrível, você sente uma dor nas pernas terrível. Mas elas passaram e você cresceu, eu cresci, estamos aqui. Mas naquele tempo parecia que ela não teria fim. As paixões platônicas que passaram, e você está aí, eu estou aqui. Então, há momentos, cada momento tem o seu tempo de crise. Estamos vivendo esse momento de crise da humanidade. Mas a humanidade já teve outros. E ela não terminou por isso. Deus não perde o controle.
Há momentos bons que nós ficamos pedindo a Deus para que eles não acabem, para que eles não passem. E a verdade é que eles passam também. Há os tempos de transição, o tempo onde nós somos mudados, onde nós saímos de um ponto para o outro. Precisamos entender cada momento e cada um de nós está em um determinado ponto do ciclo, pois estamos em constante trabalho. O oleiro continua amassando o barro. Há aqueles que estão sendo amassados, há aqueles que estão sendo moldados, há aqueles que estão sendo forneados. Mas o fato é, dentro desse contexto, precisamos perceber que há um propósito divino maior. Em que lugar na sua história, no seu momento, você está dentro desse grande ciclo? Esse tempo vai passar. Ele é uma parte de um todo. Então não olhe apenas para baixo. Levante os seus olhos e veja que Deus continua cuidando da sua história. A segunda coisa que precisamos perceber e observar nesse tempo de crise é que precisamos perceber a plantação e aguardar a colheita. Perceber aquilo que temos plantado. É fundamental, amados, entender que nesse ciclo da vida nós somos chamados por Deus para semear e precisamos semear bem, porque a colheita não vai tardar e é inevitável. Nesse momento onde cada um de nós está tendo que ficar recluso, estamos tendo a oportunidade de observar aquilo que plantamos antes desse momento. E muitas das vezes colher. E para alguns a colheita tem sido amarga e terrível. É necessário entender que plantaremos e colheremos. O verso 2 e o verso 3 vai trazer muito interessante essa verdade. A parte B do verso 2 vai dizer: é tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. A vida, ela não é feita apenas de resultado. A vida é feita de trabalho, de dedicação, de empenho. O resultado, o sucesso, ele é o ponto final de uma trajetória de trabalho. Então precisamos discernir isso, precisamos entender isso, precisamos perceber que aquilo que semeamos, colheremos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, vai dizer assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós precisamos entender o seguinte: aquilo que temos colhido nesse tempo é resultado daquilo que plantamos há um tempo atrás. Se você não está satisfeito com a colheita, experimente mudar a plantação. Nós nunca, amados, saberemos o poder de uma semente, mas nós sabemos que uma vez plantada, ela vai produzir um resultado. Você não sabe quantas maçãs uma semente de macieira pode produzir. Ela pode produzir muito ou pouco, mas você sabe que uma vez plantada e preparada, ela vai produzir alguma coisa. Nós precisamos saber, amados, que plantaremos bem, plantando bem sementes no coração dos nossos filhos, plantando bem semente no coração daqueles que estão conosco, plantando coisas boas, para que possamos colher bênçãos do Senhor. Precisamos aprender a semear em nossas famílias, semear principalmente no coração dos nossos filhos, semear o amor na vida familiar, e só assim, amados, colheremos as bênçãos daquilo que plantamos em nossos lares. Uma coisa eu preciso dizer a você: a colheita é inevitável. Não é uma opção. Semear é uma opção, colher não. Há um ditado popular que diz que quem planta vento colhe tempestade. O salmista, no Salmo 126, versos 5 e 6, vai dizer que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria,
colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança sementes, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amados, nós semeamos com lágrimas sempre que precisamos nos corrigir e corrigir aos outros à luz da palavra de Deus, e sempre que necessitamos corrigir os nossos, corrigir a nós mesmos, nós semeamos com lágrimas. Sempre que nós renunciamos o nosso direito de justiça para perdoar ao outro, plantamos com lágrimas, mas colheremos os frutos de sermos fiéis à palavra de Deus. Precisamos entender que há momentos que devemos trocar a plantação. Salomão vai dizer isso, olha, há tempo de plantar e tempo de se arrancar. Quem trabalha com plantação sabe que de tempo em tempo precisa arrancar tudo que está plantado, adubar a terra, preparar a terra, e às vezes se troca a plantação, né? Numa estação se planta uma determinada cultura, em outra estação se planta outra, porque cada fruto, cada semente produz um resultado num tempo adequado. Precisamos aprender a não insistir para sempre em um único projeto, em uma única oportunidade. Porque muitas das vezes essa insistência é fruto de uma frustração pessoal. Não devemos deixar que a frustração se torne uma obsessão em nosso coração. Não permita que uma frustração pessoal se torne uma obsessão na sua família. Não permita que uma frustração pessoal se torne uma obsessão na vida do seu filho. Não permita que uma frustração individual se transforme em um monstro obsessivo que destrua a sua vida, a sua casa, a sua família. Precisamos entender que há tempo para cada coisa. A falta de percepção e disposição de mudar a colheita nos faz colher frutos frágeis, fracos, deficientes. Precisamos perceber que há momentos que Deus nos chama para trocar a plantação, para plantar e semear de maneira diferentes, em campos diferentes, para colher resultados diferentes. Há um ditado, hoje eu estou para os ditados, né? Que diz que é loucura, um ditado empresarial, uma máxima, né? É loucura querer alcançar resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Salomão vai dizer, olha, precisamos entender o tempo de plantar e o tempo de arrancar. O tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Precisamos entender que aquilo que plantamos, semeamos, colheremos. Então é necessário perceber que precisamos construir além daquilo que temos feito, pois os tempos mudam. Não podemos ficar presos apenas a uma única forma. Esse tempo tem nos ensinado isso. Temos aprendido a ser igreja sem um templo físico. Temos aprendido a viver aquilo que sempre dissemos, que a igreja somos nós, mas agora estamos precisando viver a igreja. Longe de um templo físico, longe do abraço, do carinho que muito nos faz falta. Como eu sinto falta de cada um de vocês, mas continuamos sendo a igreja de Cristo. Terceira coisa que eu quero pensar com você nessa noite é que para entender os tempos da crise, precisamos perceber os processos de renovação e transformação que Deus faz conosco, versos 5 e 6. Existe tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de aguardar e tempo de jogar fora. Amados, o processo de renovação e de transformação, ele muitas das vezes exige a separação. Muitas das vezes ele exige o distanciar. Salomão vai falar isso, né? Tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de juntar pedra, mas tempo de separar as pedras. Pois o tempo da renovação tem a ver com a ação de Deus e a vontade de Deus. Amados, não é erro mudar.
erro é continuar sendo da mesma forma, não temos a síndrome de Gabriela. Pelo contrário, precisamos estar sendo renovados a cada dia. E eu quero destacar para você aqui 2 processos de transformação bastante interessantes. O primeiro processo é o processo da águia. A águia é um animal que vive da caça. E ela, de tempo em tempo, perde a capacidade do seu bico rasgar as suas presas. Então ela precisa trocar de bico. Como que a águia faz? Ela voa para um monte bem alto, um penhasco, e ali ela fica isolada, sozinha, junto da pedra, e ela dá com o seu bico contra a pedra até que aquele bico estoure e caia. Processo extremamente doloroso. E ali ela está resguardada de predadores, de dificuldades, e ela fica naquele lugar calada, quieta, até que um novo bico possa nascer. Pronto, afiado, pronto para os novos desafios. E quando aquele novo bico nasce, então ela se lança novamente à sua tarefa, ao seu desafio. O processo de renovação e de transformação da águia tem a dor da renovação, o sofrimento da transformação, mas habilita ela para continuar caçando, afiada, como ela precisa ser. Há um outro processo que é o processo da lagosta. E a lagosta é bastante interessante porque a lagosta é um animal mole dentro de uma carapaça dura. E a lagosta não nasce gigante, ela nasce pequenininha. E de tempo em tempo ela começa a crescer e a sua carapaça fica pequena para ela, fica apertada demais. Mas ela também tem predadores, ela também tem adversários. Então o que ela faz? Ela se coloca debaixo da pedra. Ela vai para um ambiente longe dos predadores. E debaixo da pedra ela estoura aquela carapaça, ela arrebenta aquela armadura que toma conta dela, para que outra possa nascer no lugar. E ela fica ali parada até que outra se forme, estando para ela agora adequada e adaptada ao seu tamanho. E depois que uma nova se forma, então ela sai de novo do seu esconderijo. Mas percebam que tanto a lagosta quanto a águia passam por processos de mudanças dolorosos, processos que são difíceis, processos que expõem, mas que possibilitam o crescimento. Muitas das vezes nós não queremos o processo de crescimento porque ele é doloroso. Muitas das vezes nós não queremos passar na escola de transformação de Deus para não ter que deixar de viver os comodismos, perder o conforto, mas é necessário para o nosso próprio crescimento. Efésios 4:9 vai dizer que esse processo é um processo de transformação. Nós precisamos entender isso. E Efésios 4:9 vai dizer o seguinte: a palavra torpe, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nós precisamos permitir que sejamos transformados, para que as nossas vidas seja útil para transformar e edificar aqueles que ouvem as nossas palavras. Não podemos discernir os tempos de transformação. Quais são as transformações que Deus quer trazer para mim e para você nessa noite? Quais são as transformações que Deus quer trazer na nossa casa, na sua vida, na minha vida, na nossa família? Quarto e último, entender os tempos da crise é perceber os estágios do crescimento, versos 7 e 8. Salomão vai dizer que há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amados, precisamos perceber os estágios do crescimento. Não só os processos de transformação, mas os estágios de crescimento, de maturidade. Porque a maturidade nos ensina que devemos escolher as batalhas que valem a pena. Esse tempo é um tempo que precisamos aprender isso. Tem circunstâncias que não vale a pena debater.
Tem palavras que não valem a pena responder. Tem pessoas que não merecem resposta porque elas não estão dispostas a ouvir, apenas estão dispostas a destilar o seu amargor e a sua acidez. Precisamos aprender que nem todas as batalhas precisamos entrar. Existem pessoas, situações, momentos que não merecem resposta. E nós precisamos meditar bem, pensar bem, avaliar bem, para que não lancemos palavras ao vento. Não sendo meninos, não sendo infantis, não fazendo afirmações sobre contextos com os quais não conhecemos, ou sobre contextos com os quais a nossa palavra não será proveitosa. Como ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, 11, dizendo: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe, amados, deixar para trás as coisas de menino é saber que tem tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Precisamos escolher, saber escolher os momentos de falar e os momentos de calar. As batalhas que valem a pena ser lutadas e as batalhas que não valem a pena nem ser começadas. Sempre digo que estamos tendo que escolher, muitas das vezes, entre ser feliz e ter razão. E muitas pessoas estão vivendo vidas infelizes, porque são meninas e estão mais preocupadas em ter razão, em justificar a sua razão, do que serem propriamente ditas felizes com aquilo que Deus tem dado a elas. Então estão vivendo culpando o outro, acusando o outro. A infelicidade da vida delas tem a ver com o outro e nunca com aquilo que elas são. Amados, precisamos deixar a infantilidade, principalmente a infantilidade espiritual. Não podemos ser meninos uma vida inteira. Não podemos mais agir motivados apenas por vaidades pessoais, senão viveremos ciclos eternos da mesma crise. Quantas pessoas vivem eternamente tendo as mesmas crises, os mesmos problemas, os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas dificuldades, cada hora com uma pessoa, com um contexto, com uma situação diferente, mas continuam envolvidas nos mesmos problemas? É falta de perceber o tempo da maturidade. E eu quero concluir dizendo para você que compreender o tempo e o propósito de Deus em nossas vidas nos permite desfrutar da paz que traz crescimento e renovo em nossas vidas. E Salomão conclui dizendo: tem tempo de viver em paz. Amados, o tempo de viver em paz tem a ver com o que ele começa no verso 1, que é uma ocasião certa para cada coisa e tudo tem um propósito debaixo do céu. Precisamos entender em que momento, em que tempo estamos colocados. O que Deus deseja conosco, o que Ele deseja fazer em nós e os estágios que estamos sendo colocados. Seja o estágio da maturidade, o estágio da transformação, seja o estágio de perceber os ciclos da vida. Independente do estágio que você vive, precisamos perceber e aguardar. Precisamos perceber se aquilo que temos colhido é fruto de uma plantação, de uma semeadura ruim, porque aquilo que o homem plantar, diz a Bíblia, isso mesmo colherá. E assim desfrutaremos da paz para enfrentar a crise, porque sabemos que todas as coisas estão debaixo do propósito